bate-papo incrível. A gente tá só aguardando nos bastidores aqui, estamos aqui no nosso estúdio Growth Sales, tá, gente? Estamos ao vivo no YouTube também. Isso aí. Tô bem aí, João? Então tá bom. Fala, Simone, muito boa noite, como você está? Boa noite, tudo bem? Estou ótima. Eita, coisa boa. Mais um dia de gravação aqui, Caster. Eu adoro ao vivo, eu sempre falo pra vocês, né, que a gente consegue interagir bastante, né, Simone? Eu tô vendo que você tá chacoalhando. Que eu tô rodando, né? Já essa brincadeira que eu não sei não, viu, João? Família, vão chegando aí, sejam muito bem-vindos, tá? Em mais um dia de gravação. Hoje um assunto muito maravilhoso. Mas antes disso, vamos falar das nossas redes sociais, Simone? Bora. Pra você que já tá seguindo no YouTube, não esqueça, tá, de ativar as notificações pra você não perder nada. Toda vez que subir um episódio maravilhoso, incrível aí pra vocês, vai lá e já segue muito também. Sabe onde que tem que seguir também, Simone? No Spotify, pra você ver nesse trânsito aí. Nossa convidada maravilhosa hoje pegou um pouquinho de trânsito, quase 2 horas. Essa é a nossa rotina maravilhosa aqui de São Paulo, tá? Pra você que não é de São Paulo também, mas aí fica essa super dica no Spotify. Nos segue muito lá no TikTok e também aqui no Instagram. Valeu? Vamos que vamos. E aí, Simone Galesco? E aí, olha, antes de eu prosseguir, eu preciso fazer uma observação. Ele fala, Simone, fala aí. Ele responde, né? Vocês sentiram, né? O drama da coisa. Gente, ó, nós já passamos de um ano de podcast. Já passamos. Graças a Deus. Obrigado. E a gente precisa trabalhar isso, tá? Porque às vezes rola isso mesmo, mas eu prometo que eu vou trabalhar isso, tá, Simone? Ainda faz. E aí, diga-me, hoje eu vou falar sobre um assunto maravilhoso. Nossa. Além da convidada, trouxe mais um convidado que ele tá aqui. Depois a gente mostra ele nas câmeras, tá, gente? Ele tá aqui com a gente. Vai participar, vai interagir aí com a gente, tá? É o sujeito surpresa. Sujeito surpresa, né? Espero que não faça xixi na hora do tapete. Não vai fazer. Seja um bom elemento de surpresa. Pra todo mundo. E hoje nós vamos falar de que? Sustentabilidade. E ainda bem que saiu, porque eu fui fazer story não saía. Travava a língua. E quem nós trouxemos hoje aqui, gente, é a Thaisa, da Covolan Jeans, que nós já falamos um pouco sobre isso, e ela vem trazer toda a história dela, a trajetória, e a gente tá super feliz de aprender um pouco mais com uma pessoa especialista no assunto de sustentabilidade. Thaisa, quem é você? Como você chegou nessa loucura de cair pra sustentabilidade? Fica à vontade, muito obrigada, viu? Imagina, primeiramente, obrigada a vocês pelo convite, né? Pela Kika, né? Por ter indicado. Parabéns pelo espaço. Pra gente é uma alegria, uma satisfação enorme. Eu acho que sustentabilidade hoje, no campo da moda, têxtil, nível nacional e global, a gente tá começando a falar sobre esse assunto. Eu vejo às vezes algumas pessoas falam, ai, enjoei, né, de sustentabilidade. Mas, nossa, a gente nem começou. Nós não falamos sobre isso. A gente não sabe ainda decodificar tudo que de fato é a sustentabilidade, né? Eu acho que essa parte da sustentabilidade, ela vem um pouco correlacionada, né, com a parte da minha educação. Meus pais, quando eu era criança, meus pais, eles tinham uma consciência muito rigorosa, muito rígida com eles. Então eles faziam questão de reutilizar a água da chuva para lavar o quintal. Nossa. Eles já faziam a parte de separação do lixo, né, entre plásticos, alumínio, e a questão dos desperdícios e várias outras coisas que foi incentivando. Eu entrei pro meio da moda, depois de comecei a estudar, trabalhar, fui naturalmente, né, colocada dentro do universo do jeans. E acabei ganhando uma paixão muito grande, porque eu acho que o jeans é lidar com a criatividade sempre, né? Uma peça de jeans nunca é igual às outras, como é de repente da malha, que você fala, branco, linha branca. No jeans, não. Muda tudo e começa, os vivamentos, enfim. E aí, depois de uns 10 anos mais ou menos, minha mãe tinha feito uns cursos também de sustentabilidade, compostagem. Ela falou, filha, vai pra sustentabilidade. E aquilo foi indo, despertando, e eu adoro, né, essa parte de estudar, e eu queria ver aquela parte da responsabilidade. Eu acho que como tinha aquela questão infantil, querer cuidar das pessoas, né, sendo na área da saúde, migrei para a área da moda na fase adulta, qual é a minha responsabilidade, qual é o impacto, né, daquilo que eu faço, que nós fazemos. E isso foi o que acabou me instigando principalmente a mergulhar mais sobre esse assunto da sustentabilidade. Então, na verdade, estou aprendendo, né? Porque é uma linha muito
grande. Ainda também, né? É novo e tem muita coisa pra gente aprender, são muitos estudos, tem muitas coisas correlacionadas. Porque nós falamos aí, você falou sobre essa questão de conscientização, aqui nós estamos trazendo uma sustentabilidade visando e falando sobre modo para você atuar. Mas você falou sobre a questão da chuva e da água, lá no prédio, meus vizinhos que me desculpem que vão ver que vão assistir, na hora da reciclagem, da separação do lixo é uma dificuldade tão grande nesse mundo que eu nunca vi, cara. Então, algo tão simples assim de você separar, de você já descer para colocar no lixo, né? Porque se a pessoa entendesse que se cada um fizer um pouquinho, porque às vezes você faz um pouquinho e você acha que não vai fazer diferença, mas imagina um pouquinho de muitos pouquinhos, vai virar um bocão, né? Começa a fazer diferença. Na verdade, vocês estão tocando num ponto que assim, não adianta só a gente ter informação, não adianta só a gente chegar e falar. Eu posso hoje aqui falar várias coisas. O que muda é a consciência individual da pessoa. Verdade. Enquanto aquela pessoa não tiver uma consciência, ela não vai mudar. E a importância hoje da nossa indústria, né, é inspirar, é incentivar, é dar o exemplo. E é educar também, né? Por isso que eu acredito muito mais nessa parte das questões ambientais no âmbito da educação infantil. A gente deveria ensinar as questões da sustentabilidade, da preservação do meio ambiente Pra nova geração. para as crianças de uma outra maneira. Por quê? Por exemplo, a gente pega lá, você vai no mercado, fiz uma compra. Aí a moça fala, você quer uma sacolinha, né? Se você não levar a sua reutilizável, você fala, ok. Aí ela vai falar, verde ou cinza? Aí, naturalmente, as pessoas são tendenciosas a falar, qualquer uma. Eu preciso de um saco. Verdade. Só que, na verdade, existe uma separação, né? A sacola verde é para o lixo orgânico e a sacola cinza é para os itens de reciclagem. Porque sabe-se que as sacolas de mercado, elas vão ser reutilizadas como lixos, né? Domésticos. Então, por que a sinalização desses lixos, das sacolas? Porque hoje, principalmente, né, São Paulo, quem maior faz o papel de reciclagem são os catadores de rua. Como sinalizar para eles que aquele lixo é o reciclável e não é o orgânico? Como que ele pode saber? Essa foi a linguagem que encontraram para sinalizar para eles. Porém, contudo, entretanto, né, essa comunicação não chegou pra gente de uma forma clara e efetiva. Não, você acabou de falar no mercado, você acabou de falar da sacola, aí você levou no mercado e tem um autoatendimento e lá tem cinza e verde, mas Agora faz sentido. Isso. tá lá pra uma escolha qualquer uma. Agora vai fazer sentido, mas eu vou lá e clico não sei, vai. É sobre mais isso, fácil. é a questão da comunicação. Ou seja, se você sobe do que você entende a importância, você acaba fazendo um descarte adequado e correto. Por quê? Porque as pessoas reclamam que os catadores de lixo, eles vão lá e abrem as sacolas, rasgam e fazem mais bagunça do que atrapalham, né? Segundo algumas pessoas, né? E aí veio justamente para tentar dar uma organizada, mas isso não passou essa informação, entende? Então isso é algo que a gente ainda precisa melhorar. Tinha que ser claro, né? Exato. E eu tô falando de uma questão simples, pontual, Tranquila, mas aí você vê o papel da indústria perante aos consumidores, entende? Porque muitas vezes, vamos de novo, né, para outros fatos que a gente vai entrando, né, ao decorrer. Existe a parte, por exemplo, de que tem muitas empresas que têm processos, dinâmicas, preocupações ambientais, sustentáveis, e elas não falam sobre isso. E tem outras que, né, de 10 itens, tem um que é sustentável e fala que a coleção inteira que é o greenwashing. Então, uma pergunta pra você. Como que a gente identifica, e como que a Covolan usa isso a favor dela? Como que a gente entende que a empresa ela é sustentável? Entendo. Bom, na verdade, assim, por exemplo, o papel da indústria é comunicar, né? Falar que ela... o porquê ela é sustentável, né? Isso. A Covolan é hoje uma das testes de denim mais certificada das Américas. Então, os processos são aferidos por órgãos, né? Por pessoas com responsabilidade e tudo. Você pode... verificar, você entra no site lá da certificadora e vê de fato quais foram os processos, o que foi, os pontos de melhorias contínuas, enfim, os gaps. Então tem essa parte que você consegue, se você for a fundo, você consegue. O certificado, ele é uma segurança que a gente tem, né? E todas as outras informações. Então, por exemplo,
Você vai lá comprar um tecido, então você fala, você tem uma estação de tratamento de efluentes, como que você cuida da sua água, do seu efluente industrial produzido, né? Então, hoje, a minha grande recomendação para nós consumidores é o tempo todo nós questionarmos, perguntarmos, irmos atrás das informações. Para nós da indústria, o nosso desafio é comunicar. E a gente vem comunicando, né? Quais foram uma das ferramentas que a gente encontrou? A gente tem hoje no site, na plataforma, uma área voltada para a área da sustentabilidade, com os nossos certificados, como esse certificado se atua dentro da nossa indústria e com a foto do certificado atualizada, né? Gente, se não tiver algum atualizado, perdão. Não somos perfeitos. Passou sem querer, espero que esteja tudo perfeito ali. Geralmente a gente vê, mas é porque às vezes a internet, você sabe, né? Não, tranquilo. A gente faz, e às vezes a gente faz e de repente deu um gap e volta. Acontece. Então, tchau, pai. Aí tamo junto, tá? E a mensagem que a gente atualiza. Exato. É bom, porque sempre fala pra gente ir melhorando. E além do... Por quê? Porque daí o site fica essa fonte de consulta. E aí, o outro ponto é a gente sempre estar conversando sobre isso com os nossos clientes, incentivando eles a passar essa informação para frente. Lembrando que quando a gente fala, né, de como um produto é sustentável, de nada adianta a sua empresa ser sustentável se a sua cadeia de fornecimento não é sustentável. Então aí vem o ponto. Não importa o seu tamanho, importa com quem você se relaciona. E hoje, né, nos estudos, a gente chega a fazer mais de 35 mil escolhas dia. Então escolha bem os seus fornecedores. Tudo é escolha na vida. No caso, a gente tem uma cadeia de fornecimento que atende todos os requisitos pra gente, que atende ali as questões que para nós, o nosso foco central dentro da sustentabilidade é importante. Que está dentro das exigências tanto dos certificados quanto para o desempenho da nossa estação de tratamento de efluentes. A questão da escolha do tingimento do produto químico para dar o tom do azul no nosso tecido, a escolha da nossa matéria-prima principal, o algodão. E aí, quando você tem, né, essa cadeia de fornecimento que também tem os produtos sustentáveis, né, a gente acaba criando um ecossistema, né? Um ecossistema. E é isso que hoje a gente entrega para os nossos clientes, né? Obviamente, eu não posso entrar na casa da pessoa e falar, amor, você não vai fazer isso, fazer aquilo, né, tal. Vai muito, de fato, né, de cada um. A gente hoje está falando de uma indústria no país que emprega mais de 10 mil pessoas, né? A indústria têxtil moda é a segunda mais empregadora no Brasil. Né? A primeira é o setor de bebidas e alimentos. É responsável em 75% do primeiro emprego, né? Formado ali principalmente por mulheres. Interessante, então, né? É uma indústria geradora de empregos. Desses 10 mil, 8 mil é informal e apenas lá os 2 mil e pouquinho que tem a parte formalizada. Então a gente está falando de uma cadeia muito grande, muito pulverizada, não é só do setor do jeans. A gente está falando de malha, alfaiataria, enfim, de outros tecidos, sapatos, acessórios. Tudo, exato. Tudo engloba tudo. E sobre, você destacaria quais os desafios você enfrentou, mas junto com a Covolan, para entrar com essa parte de sustentabilidade? Existe aí uma escala, existem muitas, mas qual se destaca mais? Porque assim, quando você fala em relação a essas outras empresas estarem com essa mesma mentalidade, né? Eu acho que não sei se isso já é um ponto também. Se isso é tão fácil de encontrar hoje ou não, empresas que estejam nesse mesmo foco. E não é, né? Hoje, se você não fala de que você tá na área da sustentabilidade, você não fica no mercado. A não ser que você seja pequeno. Mas para os grandes, todo mundo vai vir com argumento. Vai vir no questionamento, vai te mandar uma auditoria lá. Mas o maior desafio de verdade, assim, que a gente encontra no setor, né, é a questão da concorrência desleal. Por quê? Hoje, dentro da minha indústria, eu tenho diversos investimentos que foi uma escolha da diretoria há anos atrás e vem se permanecendo e a gente vem mantendo, inclusive, os certificados que eles se renovam anualmente. Gente, uma loucura. Nossa. Sempre tem auditor na fábrica.
Ou é o nosso, ou é o externo, ou é do cliente. Então toda hora tem alguém lá Então, supervisionando. quando você se posiciona no mercado, né? De uma certa E aí, forma, existe tudo isso requer investimento, né? Então, a gente tem, né, pessoas, tecnologias, pesquisas, comprometimentos voltados para isso. O valor do meu artigo, ele não pode ser comparado com uma empresa que faz o despejo in natura, que não tem uma estação de tratamento de efluentes. Eu não consigo comparar em termos de valor, porque o nível para eu manter a minha estação de tratamento de efluentes, que tem a capacidade de tratar 150 metros cúbicos de água, né, uma cidade ali para 60 mil habitantes, uma média, fazer o tratamento de esgoto real, essa estação. Aliás, a nossa estação de tratamento de efluentes, ela é exemplo, né, a nível internacional. A gente não tem nem municípios que tem estação de tratamento de efluentes que nós temos. Mas eu tô trazendo só para vocês um exemplo, né? Quando eu tenho toda essa estação, todo esse investimento, né, que aí você fala de recursos, tecnologia, produtos, né, para fazer o tratamento adequado, eu não consigo comparar esse valor com outro que despeja in natura. Não se preocupa tanto com essa parte de sustentabilidade. Não tem como comparar, porque ele não tem isso no custo dele. E aí, consequentemente, o custo dele é menor, o prazo de pagamento dele é mais extenso, as formas ali de pagamento são outros facilitadores, entendeu? E aí, de novo, né? Hoje a gente tem, pra gente ficar uma coisa juntos aqui, né? A gente tem um time dentro das empresas que cobram-se muito sobre a sustentabilidade. Isso eu tô falando de grandes organizações, tá? Como exemplo. Porém, a área de compras dessas organizações não fala com eles. Porque a área de compras, ela vai ver centavos para selecionar um artigo ou outro. Esse é o gap. Então a gente fala de responsabilidade corporativa, a gente fala de responsabilidade dentro da comunidade. São várias. Você observa, né? Acho que no começo a gente estava um pouco antes falando, né? Ninguém solta a mão de ninguém, mas em algum momento isso não acontece. E é aí que acontece o fraquejo. Então, nós, né? O maior desafio hoje é essa concorrência desleal que nós temos, não é uma particularidade individual da Covolan, tá? É geral. É geral, de todas aquelas que tem um produto, que tem as questões de investimentos, pesquisas, né? Responsabilidades, tem essa mesma dificuldade que nós temos. E aí a gente entra em vários exemplos, né, que trazem aí para a internet. O outro ponto é a questão da consciência individual. Como despertar a consciência individual a partir do momento que você tem informação? Porque muitas vezes a gente fala e a pessoa não tem aquela captação, né? Ela não criou a consciência daquele impacto, daquilo que ela pode ser aquele agente transformador, né? Pensando que a gente precisa se preocupar, sim, com o meio ambiente, com o dia de amanhã, com as futuras gerações. Então, quando a gente entra nesses quesitos, é novamente um desafio. O outro desafio, além da comunicação, de informar, é que, vamos supor, eu consigo falar com quem eu tô atuando, mas eu não consigo falar com todo mundo. E uma coisa interessante, partindo disso que você falou, assim, que você observa, essa pessoa que ela vai ter um custo menor hoje, ela vai ser aquele custo grande para a natureza lá na frente. Então, às vezes é preferível, né? Na verdade, você ia chegar num ponto que eu ia até ter uma narrativa mais gran finale, mas é assim. Porque... Eu apelei. Não tem problema, imagina, acho bom, porque a gente vai construindo isso juntos, né? O ponto é assim, algumas pessoas falam pra mim, mas a sustentabilidade é cara. Opa, é cara pra quem? Quem tá pagando essa conta? A curto prazo ou a longo prazo? Quem paga essa conta? Eu não preciso dar o exemplo de Porto Alegre, recentemente. Quem pagou a conta em Porto Alegre? São as pessoas vulneráveis. Eles pagaram a conta. Não foi a Cobase que prendeu os, não sei, quase 200 animais lá dentro. Ali é uma empresa. Ela não pagou a conta. Quem tá pagando a conta são as pessoas vulneráveis. E pagam-se muitas vezes com a vida. Aí entra a nossa responsabilidade, né? O quão criminosos nós queremos ser. Nos permitirmos ser. Esse é o grande ponto.
Porque tiveram, né, vários alertas ali para Porto Alegre, foi passando, foi deixando, não era uma prioridade, bum! Quem paga são eles. E esse é um exemplo que eu tô trazendo para vocês recente, mas a gente tem muitos outros, né? O ano passado a gente teve, não sei se foi ano passado, retrasado, teve a questão do Paquistão, né? 1/3 do país ficou embaixo d'água. Porque está acontecendo as mudanças climáticas, porque o meio ambiente, o planeta não tem mais condições de fazer a regeneração da mesma maneira, está superaquecido, tem as emissões de gás, às vezes de carbono de efeito estufa, enfim. Uma coisa só para eu complementar, quando a gente estava falando da comunicação, do fato de que eu não consigo falar com todos, geralmente então a gente faz a parte de folders, os textos via tag, e a gente ainda está num momento, né, não é cultural, é global, né? Menos leitura, mais vídeos curtos, rápidos, né? Aquela informação quick. Tem que ser rápido, tem que prender. E isso eu acho que também é um desafio, esse aprofundamento, sabe? Essa oportunidade que a pessoa pode ter dela com ela, sabe? De buscar. Essa parte da comunicação que você disse, eu acho que isso é uma coisa que ela é muito interessante, ela ser passada para quem consome na indústria. Pega o teu tecido, vocês comunicam com tag, informando tudo aquilo. Só que essa informação não chega nas pessoas. Sim. Não dá tempo. Você viu da sacola, gente. Porque assim, o mercado é um grande exemplo, fácil. E sobre ser desleal, uma coisa que a gente traz muito aqui sobre a internet, muitas coisas que a gente vive como mentiras. Hoje você falar de sustentabilidade em qualquer canal de comunicação é algo que a galera gosta de ver, de apresentar, de falar, porém não são todos que atuam, né? Então muita gente, aquele exemplo que você deu, que tem uma peça só que usa como sustentabilidade, ele se apresenta como uma empresa que faz, e eu acho que é por isso que até tem essa comparação de uma empresa que tem sustentabilidade, que trabalha com ela, ou tenta estar 100%, com empresas que não. Só que assim, a demonstração de quem trabalha, ela é muito curta, muito pouca, não é tão absorvida pela nossa sociedade, a forma de comunicação, e essa outra está na internet, está aí chegando em milhões de pessoas. Por isso a importância da gente ter um assunto pertinente para nós que estamos aqui para aprender muito mais, você também que está aprendendo, mas que isso precisa chegar em muitas pessoas, sem dúvida nenhuma. Entender, procurar mais, ler e a fundo nessa informação, né, para entender o que isso vai impactar no meio ambiente para nós, ou para quem vai ficar, ou para o futuro, ou o que seja, né. Teve um outro exemplo que nós tivemos, já tem um tempo já esse. Qual foi aquela barragem lá que... A gente teve a de Brumadinho. Tipo assim, esses são só alguns exemplos que a gente tá vivendo e vai viver muito se essa conscientização não começar a ser mais clara, né? Se essa comunicação, se a gente não pegar essas pessoas, que como você disse, eu imagino, eu não sei se vocês sofrem lá ou fazem palestras para chamar as pessoas, para mostrar, se isso é tão fácil, porque as pessoas não querem se prender à informação, né, Simone? Não querem, a gente vê aqui, né? O tempo, sabe? A gente tá com tempo, não quer nem esse tempo para captar e conseguir levar uma informação diferente lá pro cliente final, para ele entender o porquê que numa precificação, alguém que tem todos esses cuidados, ele tá pagando por um processo mais caro. Exato. De tecnologia, de pessoas, enfim. Aí tem... na verdade eu queria fazer uma pergunta para ela. O que seria tecnologia na sustentabilidade? O que entraria como tecnologia dentro de uma empresa? É tudo aquilo que vai proporcionar, a garantir, né, a menor reutilização de recursos. Então, tudo aquilo que você tem que faz um melhor aproveitamento por exemplo, uma tecnologia que faz um melhor aproveitamento do encaixe de modelagem na hora do encaixe, poxa, essa tecnologia é necessária. Né, ela traz, nos torna mais eficientes, inteligentes, né, e a gente consegue aproveitar melhor. Eu tô dando um exemplo ali da máquina de corte, por exemplo. No nosso caso, do tecido, a gente tem hoje uma tecnologia até na nossa indústria, que é a Dinius Denim, que é uma máquina de tingimento italiana. Ela por 10 anos foi uma patente que era um lançamento novo, exclusivo, né, ali, agora tá aberto para o mercado, mas é uma máquina de tingimento que ela é 4 vezes mais rápida, 3 vezes mais eficiente, utiliza-se 70% menos produto químico, 45% menos de energia, e você tem os tingimentos muito mais intensos. Interessante, então, né? Isso, né, é um dos exemplos. A gente pode conhecer essa máquina? Não, super, são super convidados. Pra gente colocar. Super, são mega convidados, é uma delícia. E é grande, viu? A gente pode usar esse canal aqui pra divulgar o que é realmente uma sustentabilidade, o que é uma empresa realmente sustentável, né? Sim, sem dúvida. E um dos pontos, assim, quando a gente fala, né, sobre... Eu, durante muito tempo, fiquei
pesquisando, né, eu queria que alguém me trouxesse melhor, né, o que é ser sustentável. Ok, né, é o tripé que fala sobre a economia, a natureza, né, e o financeiro, né, é um tripé, são 3, né. Então você tem lá pessoas, meio ambiente e as questões financeiras que os gira, esse tripé que precisa manter. Mas, além disso, né, como que a gente melhor codifica e... Ao longo do processo, isso também são análises individuais que a gente vai chegando, né? Eu tô trazendo um pouco da minha, porque existem vários outros autores, não quero passar por cima de ninguém, pelo amor de Deus. É uma visão minha individual, que é a questão, né? Quando a gente fala de ser sustentável, tudo aquilo que você cria, que você tem ali dentro do âmbito da sustentabilidade para permanecer. Esse é o ponto, né? Quando a gente fala que a gente está extraindo os recursos naturais e que eles não vão permanecer... Isso não é ser sustentável. Quando a gente fala da extinção dos animais, é isso que a gente entende mais ou menos o ponto daquilo que não é a permanência, né, desses recursos que estão se esgotando e que são muito importantes para todo o ecossistema do planeta, né? Graças a Deus a gente está num planeta muito diverso. Isso é legal, isso é bom. Rico, né? Exato, né? E a gente hoje está num país que a gente tem livre. Né? As pessoas são livres. Eu acho que ultimamente até demais. Mas... Bem abençoado, né? Mas, né? É melhor do que você, por exemplo, numa Coreia do Norte lá, que você não... Você liga a TV e você só assiste os canais que o governo deixa. Meu Deus do céu. Ou qualquer outro tipo de país que tá em guerra, né? A terceira nos machistas, por isso que a gente tá vendo as guerras, as pessoas, né? Elas querem forçar as ideias delas no campo da força, né? Isso que eu acho que é uma... E é uma controvérsia, né? Porque do outro lado não dá a liberdade que as pessoas precisam ter para ter acesso à informação. Tem que ser do meu jeito, aí tudo bem. Exatamente. Então, não foi o Floquinho. O Floquinho tá aqui quietinho. Deixa eu perguntar uma coisa. E a Covolan, ela instrui todos os funcionários? Como que é esse repertório dentro da empresa? Porque eu entendo que a partir do momento que ela é sustentável, ela tem que ter toda uma equipe que fala a mesma língua. Como que é passada essa informação para os funcionários, para todo mundo? É um processo que a gente vem construindo diariamente. Porque a gente tem turnover de pessoas. É verdade. Né? Então, e ao mesmo tempo do turnover de pessoas, a gente tá falando de questões dentro da sustentabilidade que a gente foi construindo, né? Que a pessoa chegou pronto. A gente foi construindo junto com elas essas escolhas. Então, atualmente, sim, existem as reuniões que eles fazem além dos indicadores. Nessas reuniões é passado essa parte do treinamento sobre todo o processo. Para os novos integrantes que estão chegando hoje no nosso time, é feito, sim, né? Entrega-se um folder, feito uma sinalização. Ainda, eu tô dizendo para vocês, eu não tô prometendo que é tudo profundo, que eles vão saber explicar tudo, mas eles têm uma noção, uma ideia assim de que é uma empresa responsável. O outro ponto que a gente encontrou também para poder comunicar isso melhor para os funcionários, porque é o que eu falei para vocês, às vezes a pessoa tá na reunião e não tá, né? Verdade. Então, e além de que, né, tudo tá disponível online para qualquer funcionário, né, qualquer pessoa, né, consultar, a gente fez como se fosse uma mini exposição, né, na entrada, assim, da empresa, a caminho do refeitório, onde a gente colocou algumas das nossas principais escolhas em prol da sustentabilidade para a pessoa também se integrando, entendeu? Então, tem lá, a gente explica sobre o certificado, sobre o ISO 14001, explica sobre o 9001, explica sobre o algodão, né, do PCI, explica sobre o tingimento, zero anilina, breves explicações, mas vem reforçando diariamente que aquilo é presente dentro da nossa indústria. Mas, eu tenho que dar parabéns para a empresa, porque o que acontece?
a gente percebe muito, principalmente ali na nossa, vamos falar, pegar o nosso mercado, tá? Ai, Região Brás. Ai, que medão fora. Não, porque assim, as pessoas querem que a equipe ande no mesmo sonho, no mesmo percurso, mas não dá essa informação. Vocês já estão dando. Logicamente que vai ter aquela pessoa que absorve, vai ter que não absorve, mas a parte de vocês está sendo feita. Sim. Isso é muito legal. Sim. Uma missão, visão e valor muito bem Exatamente. definido ali, né? Porque essa forma de se comunicar, por mais que ela esteja ali num corredor, mas é algo que você fala todo dia. Sim. Que você tá vendo, que você Você convive. vê o mundo. Hã? Pra que você vê o mundo. Isso, sem dúvida. Vamos falar aqui que eu anotei que também vou perguntar mitos e verdades. Por exemplo, vamos falar do jeans. Eu vi uma que uma pessoa demoraria, acho que, não sei, 3 anos bebendo água, era equivalente a uma lavagem de uma calça. E aí? Então, assim, Mito ou né? verdade? A minha opinião, vou falar a minha opinião pessoal, tá? Não é a Thaísa jurídica, a Thaísa Pessoa pessoa. Existem muitas controvérsias, né? Nessas análises, né? Do quanto uma calça jeans gasta em água. Porque, de fato, né? Quando é apresentado esses números, eu adoro, né? E, ao mesmo tempo, eu queria conversar melhor com esses jornalistas que publicam isso, né? Quem foi o medidor disso? Quem tá medindo essa quantidade? Não, fala, vem aqui Quem tá conversar lá? comigo. Vamos... Não, vamos lá, porque assim... Dá e sua outra, régua. aí vamos pra outra coisa. A gente tá falando da utilização da água dentro da indústria. A gente tá falando da utilização da água dentro do processo de beneficiamento, ou seja, com a calça jeans pronta e você vai pra uma lavanderia. Ou a gente tá falando da água utilizada em casa, na máquina de lavar. Então, e aí, a gente... Porque eu acho esses números muito controversos. E eu descredibilizo todos. Porque além da gente não ter um medidor... e eu falo de um medidor, não dentro da indústria, porque a indústria é muito fácil de você fazer essa medição quando a gente fala de uma indústria com o aporte do maquinário que nós temos, né? Não só nós, como outras, né, da concorrência também. Aí a gente fala, né, dentro das lavanderias que está sendo feito esse beneficiamento, né, da quantidade de peças que são lavadas, essa utilização de água para chegar ali, e também em casa das pessoas. A gente está falando de diversos tipos de máquinas de lavar roupas diferentes. Mas vamos supor que a gente dê uma padronizada nessa medição. Mesmo assim, ainda a utilização não é a mesma. A gente está falando, por exemplo, o Brasil, né? Aqui a gente lava a roupa com água fria. A gente não tem necessidade, né? Porque a gente vai lá, estende, se não tiver sol, o vento seca. Em Londres, as roupas são lavadas com água quente. Tá, aí tem uma outra utilização de energia, mas vai além do tô falando só pra dizer pra vocês que, pra mim, esses medidores, eles são falhos, né, nesse sentido. Então, pra mim, esse número, ele deveria ser melhor explicado, exemplificado. Né? Então, esse tanto de água... num tecido baseado nisso, num tecido tal, numa lavagem tal, numa máquina de lavar tal, da pessoa que lava uma calça jeans tal. Outro ponto que é interessante a gente chegar, e aí eu acho que a gente vem da questão do mito. A gente tinha conversado um pouco antes, a gente falou, né, da minha opinião, né, sobre a questão do jeans versus consumo de peças de fibras artificiais, sintéticas. E aí vem a questão. Você foi na academia, usou a roupa. Chega em casa, faz o quê? Lava. Você usou uma calça jeans. Você chega em casa, faz o quê? Você guarda. Pra usar no dia seguinte, pra usar na semana seguinte. Então, ainda bem que eu não tô sozinha. Você pensa que era pra lavar a calça jeans, né? Achei que era pra lavar. Eu falei, nossa, se ela falar que lava todos os dias, eu lascou. Não, porque não é necessário. Viu, Mariana? Para de ficar cobrando a sua tia de lavar calça todo dia. Vamos conversar melhor com a Mari. Dá o telefone da Mari. Mari é sustentabilidade. E a calça jeans, ela não carece disso, né? Eu, na verdade, vou ser muito sincera, tá? Eu em casa lavo roupa quando começa a feder. De tudo. Tá com mau odor, entra na máquina. Se não vai ficar lá. Eu vou usar a bandeira da sustentabilidade. Eu tenho mais roupa. Mas você sabe que em casa é interessante, né? Ontem minha vizinha tava em casa, não, anteontem. Aí ela entrou em casa e falou, gostei desse seu armário na porta de entrada, porque eu tenho um armário só pra colocar as roupas que estão sendo em uso. E aí, tanto as minhas, né, do meu filho, porque daí toda hora vai pegando. Sei lá, por exemplo, essa jaqueta, eu tô usando ela há mais de um mês. Vai fazer uns 2 meses que eu tô essa jaqueta. Vou falar pra vocês que ela tá cheirosa, tá? Porque eu dei um beijinho nela, o perfume dela é muito bom.
Olha, gente, fixou legal hoje. Hoje não mandou mal. Exato. Então, porque assim, tem coisas que a gente... casaco, por exemplo, é algo que a gente não lava também toda hora. Terno, né? Toda hora. Gente, a gente falando de sustentabilidade, vamos falar de uma empresa maravilhosa, que é parceiro aqui do Modacast, e eu posso falar com muita convicção em Simone. Acho que conhece também, né? A Thaisa também conhece. Vamos falar de consciência jeans, que assim, ó, como ela diz, gente, é um assunto que a internet ela é chata em alguns aspectos, porque tudo que você vai falar, o povo já tira um recorte, já põe, já leva não sei pra onde. Isso tá chato, né, Simone? Vamos deixar claro. A sustentabilidade é algo que a gente, até ela que já estuda, que já tá há 7 anos, você disse? Sim. Que já está dentro disso, que procura, que lê, que enfim, ela diz que está começando ainda, aprendendo. Imagina nós, os passos que nós estamos dando para a sustentabilidade, a quanta informação precisa chegar. Quando a gente fala que a gente entende, sabe que a consciência está nesse processo de sustentabilidade, que nós entendemos e a gente vê e assiste isso lá dentro, né, Simone? Que tem essa preocupação e também está nesse caminho aí querendo montar esse ecossistema para termos também, sem dúvida nenhuma, levar um melhor produto preocupado, né, com a sustentabilidade, com o futuro. E por isso que a Consciência Jeans é um presente para o futuro, né? Tá vendo que ela fica falando no fundo? Gente, vocês não têm noção. Dá pra ouvir daí? Que eu vou falar... O João tá rindo, você tá rindo aí, ó. Eu achei que é eco do sonho a Simone. Ou do Floquinho. É o do Floquinho que tá ali, ó. Dá pra ver o Floquinho aí, ó, João? Dá não? Olha o Floquinho ali, pena. Ó. É Simone, gente, não é o Floquinho que tá aqui no meu ouvido, tá? É uma fantasminha. Gente, depois ela me pede corte, vocês não tem noção, é uma loucura. E como que eu faço um corte com ela aqui? Voltando, gente, Norton, ó, seguinte, galera, ó, convido vocês a fazer uma visita lá no site. Simone teve mais um lançamento, mais um ato da coleção da Ana Castelo, que tá incrível, maravilhosa, impecável. Ah, sua jaqueta que você queria, né? Cadê? Não esquece que a gente já mandou fazer em especial pra você, tá? Nossa, aí sim, Ana Castelo, sim. Então, ó, dá uma conferida lá no nosso site com inúmeras oportunidades para você aí que já atua no mercado, para você que está começando. É uma empresa que a gente tem certeza que você vai chegar lá e encontrar um leque de produto maravilhoso. Tem lançamento chegando aí em agosto, a gente já fica muito atento, mas nós estamos com a coleção de inverno lá ainda maravilhosa, porque o inverno acabou de chegar, né, gente? Como diz a nossa amiga Alzira, pera aí, você que já tá liquidando, me ajuda, tá? Você do varejo, não quero dar um de tia Alzira aqui, né? Mas ajuda a melhorar esse movimento. Né, esse movimento. Então, assim, ó, uma empresa que tá super preocupada em melhorar a tua venda aí. Você que entra lá, você já tem um trabalho de marketing muito bem feito para que você possa usar aí nas suas redes sociais, tá? Então fica essa super dica para você. O Flox tá aqui, chegou, tá aqui, acho o Floquinho. Para você que está vindo a São Paulo fazer suas compras e não vai comprar no online, temos uma loja na Mendes Júnior, número 395. E também lá no Megapolo Modas, no terceiro andar, loja 370, viu? Com equipe maravilhosa preparada para te atender e sempre da melhor forma. Consciência Jeans, um presente para o futuro. Valeu, Simone. Você gostou, Simone? Floquinho, você gostou, Cão? Ah, vem aqui, vai. Vai, vamos apresentar. Ele tá preso. Mas o Rádio e o Cassem fazem um trabalho muito legal mesmo. Eles têm um processo sustentável lá, de fato. Sim, eles têm muita consciência nas escolhas. É muito legal. Não, e fora que é lindo o produto, né? Você vê, dá pra ser sustentável sem perder a Eles são antenados. Isso é interessante, né? Muito antenados. São bem antenados. Agora, quem é você? Esse é o Floquinho, tem 2 anos. E a Kika tá aqui, né, endossando você. A calça jeans foi feita para ser pouco lavada. Isso desde a época da guerra, para isso que ela foi tão utilizada em classes operárias e de trabalhos braçais. Exatamente. É importante até ter esse complemento, né? Da funcionalidade ali do produto. Então, e um beijo aí pro nosso time inteiro da Consciência Jeans, Kiko, um beijo também. Família aí, Rádio Consciência, Mustafa. É nóis, beijão no coração. E vamos falar de outra coisa boa e maravilhosa também para você que fez essa compra aí no físico e no online, precisa de uma empresa para te dar o melhor suporte de envio para todo o Brasil, tá? Exatamente, 15 capitais, gente. E nós estamos falando de quem? Da Azul. A gente sempre mostra que a gente tem orgulho de ter essa empresa. Orgulho. Adorei que tem o adesivo no avião. Vocês mostraram já o adesivo no avião. Isso é incrível.
Maravilhoso. Então, para você que faz as suas compras em São Paulo, não esquece, gente, que tem uma tabela especial para você que envia aqui de São Paulo. Temos 3 lojas no Brás, tá? Tem uma loja lá no Megapolo Modas, no TR Loja 75. Para você que é uma empresa que, além de cuidar do envio da sua mercadoria, pode cuidar também das suas viagens, né, Simone? Com certeza. Cuida de tudo pra você. Viu? Quando você for viajar pra fora, já consulte aqui Sim, a Azul. sim. Além, além da gente, você chamar a gente para viajar com você, você também vai de Azul, que é para facilitar a sua vida. Então, para viagens nacionais e internacionais, temos um time lá. Falei certo? Alô? Para viagens nacionais e internacionais, temos um time lá preparados para atendê-los, tá? Então fica a super dica aí, para a mercadoria chegar muito rápido na sua loja, para você não perder tempo, para você não perder o time de produto, que a gente sabe que isso é muito importante, né? Então fica essa super dica aí da família Caster. Ó, seguinte, e você que quer promoção, que quer ver as melhor forma de envio, fala lá no direct, fala aqui com a gente no ModaCast, pode mandar um direct lá, eu quero, que a gente vai estar te encaminhando lá pro nosso time da Azul, porque é o seguinte, mercadoria só vende na loja. É isso aí, vamos que vamos. Ó, voltando aqui, vamos falar, eu sei que o tempo não me ajuda, eu não gosto nem de olhar pro meu relógio porque ele não me ajuda. É, pior que eu não tenho nem pra onde olhar, que tem alguém aqui. Tá bem. Assim, o que a gente espera, vamos dizer assim, desse futuro na moda sustentável? O que você vê, você que convive hoje, está com essas pessoas que cria, ajuda e faz a sua parte nesse nosso ecossistema? Parabéns por fazer a sua parte. O que você acredita assim que a gente pode esperar para o futuro? Tanto se nós começarmos, que já estamos atrasados há muito tempo, a cuidar disso, e se nós não cuidarmos? Nossa, eu espero tantas coisas, gente. Só babado. Mas vamos lá. Existe, né, um estudo, né, os relatórios dramáticos do IPCC, né, desde 2022, em relação às questões da água, né. Estima-se que hoje no planeta a gente tem mais de 8 bilhões de habitantes e a gente só teria água para metade deles. E isso vem de uma forma mais crescente. Então, por isso que a gente... eu perguntei. Então, a gente vê... Eu vou começar com a parte dramática para finalizar com a parte boa. Eu vou beber mais água. Porque a gente tem a questão da água, que é extremamente importante pra gente poder visualizar, né? Que aqui no Brasil, amém, Senhor, a gente é farto na água, a gente não tem esse problema, né? Tirando o pessoal do Nordeste, que tem períodos mais de seca. No caso, né, de Porto Alegre, teve muita água, não é o caso também. Mas o fato é assim... No planeta Terra, hoje a gente só tem 2% de água que seria doce, água doce. A gente tem 2% de água doce. Os outros porcentos, né, os outros 98% são de água salgada. Lembrando que desses 2% que a gente fala, eles falam de 2 a 3%. Por quê? Porque existe a porcentagem considerando as águas das geleiras, e as geleiras, elas vêm, já está sendo reportado, sinalizado, né, o derretimento dessas geleiras, que vão se encontrando ali de novo com a água salgada. Então, desses 2% que a gente tem água potável, isso que é a grande preocupação nossa, né? Como que a gente pode preservar essa água para as pessoas, para elas terem saúde? Então, dentro desses prognósticos, desses relatórios que estão correlacionados diretamente com a água, com os eventos climáticos extremos, tem a questão também de que haverá, né, ali próximo de 2030, algumas doenças que vão vir muito atreladas pela água, justamente pelas questões da contaminação que a gente vem vivenciando, não só em relação à água doce, né, mas do mar. Então você vai comer aquele peixinho que não vai estar legal, não vai estar bacana. Eles falam muito sobre isso, dessa questão, enquanto a questão da nossa responsabilidade, né, em termos de poluição, deveria ser muito mais aguçada e muito melhor praticada. Né, o não descarte de lixos, né, em alto mar, ou praias, enfim, da questão de plásticos, utilização. E tirando essa parte, né, que existe de fato, então a probabilidade de a gente ver cada vez mais eventos climáticos extremos, né, mais casos, né, como os que a gente já vem vivenciando e chocando, né, talvez eles venham acontecer com mais frequência em vários outros lugares. Geralmente isso, pelos estudos deles,
tá mais indicado que vai acontecer ali no continente africano, principalmente com as grandes secas. Aliás, outro dia eu vi uma reportagem, né, que acho que foi no deserto ali, eu não sei, ali no Mediterrâneo, que chegou a uma temperatura de 50 graus e morreram 600 muçulmanos na Meca que estavam fazendo oração. Então isso isso é interessante a gente falar, porque de novo, né, a gente vai se deparar muito com isso. Tirando essa parte, né, que vai ser reverberada pelo meio ambiente, qual é a outra visão, né, dos estudos que vem apontando? A União Europeia, ela já vem se organizando há alguns anos para combater o greenwashing. Porque a mesma dificuldade que a Covolant tem é a mesma que as empresas na Europa têm, né, as indústrias de denim. É uma empresa que faz investimentos e tem a questão da concorrência desleal e a prática do greenwashing, porque quem faz a concorrência desleal, quem faz o despejo de natura, desculpa, ele não fala, oi, eu despejo de natura. Oi, alguém tá me vendo aqui? Tá não, falando, ele vai falar que ele é ok, que ele é bacana para vender o produto dele. E aí, então eles vêm se unindo, né, na União Europeia para combater esse greenwashing. Eles vêm colocando mais exigências para comercialização desse produto e isso, consequentemente, vai acabar também migrando para nós. E inclusive até, né, espera-se que para 2025 as empresas que não tiverem práticas sustentáveis vão ser exterminadas. E aí a gente está falando, obviamente, né, basicamente eu acredito que isso começa lá e depois acaba migrando para cá, porque a gente está falando do Brasil, o Brasil é muito grande, né, a fiscalização nossa de tudo hoje a gente precisa vestir as pessoas, enfim, é muito grande, então a gente ainda tem outras, né, dinâmicas também para vencer, mas a questão é que as empresas que não estiverem nem um pouco interessadas nesse assunto, elas não vão conseguir se permanecer, então elas serão extintas, elas vão beber da própria porque o que eu, Thaís, acredito, vai chegar um momento que a gente vai comprar roupa como a gente compra comida. Vai vir um rótulo lá. Você hoje compra um pacote de arroz, ele fala quanto tem de carboidrato, valor energético, que foi cultivado na fazenda XYZ, a tantos quilômetros. Vem tudo isso, né, no pacote hoje. Existe até um aplicativo para você já mirar no produto e ele já te fala se de fato ele é bom ou não pro seu organismo, inclusive, né? E eu acredito que a gente vem se preparando pra gente entrar num cenário da moda muito semelhante, né, comprar roupas através de processos de rastreabilidade e transparência. Então isso vai começar a também ser muda tudo muito isso. breve. Isso muda tudo. E vai ficar muito mais criterioso, né? É muito mais fácil pra gente também. Não, criterioso para as indústrias, eu falo. Sim. Muda tudo. Mas ao mesmo tempo você vê que é necessário. Porque quando, por exemplo, a gente tem o algodão 100% BCI certificado. O que isso garante, né? Pra gente entender. Dentro do cultivo do BCI, né, além das 25 imposições, das regras que eles colocam, no Brasil existem mais 172 por conta das leis ambientais e trabalhistas. Então a gente está falando que a gente está garantindo uma melhor qualidade de solo, condições justas para os trabalhadores. A gente está falando de toda uma indústria, pessoas envolvidas. É o que vai além, né? Humanizado, totalmente. Exatamente. Aquela coisa assim, a gente precisa crescer e se desenvolver juntos. Parar de explorar o processo, parar de explorar também, né? O recurso, parar de explorar as pessoas, né? De fato parar de pôr o valor no trabalho do outro. É aquele momento que você entende que quando a pessoa ela chega e te apresenta um orçamento, tô dando um outro exemplo pra gente ir construindo um brainstorm das coisas, né? Uhum. Você entende que ali é algo justo para ela, das condições daquilo que ela tem, entende? Que ela pode te proporcionar aquele serviço. É possível um serviço que custaria 20 chegar por 10. Exato. Vai começar a ficar relativo, caro e barato, depende do que você quer. Mas eu acho que essa conscientização, acho que ela é necessária. Ela é necessária, ela é muito além. E ela é construída. Ela é construída. Ela é necessária. E ela tem que começar lá onde se ensina, sem dúvida. As escolas têm que ter essa parte de conscientização. Sim. Para você poder... Porque quando você acaba escravizando as pessoas, como você está dizendo. E a gente precisa ser perceptível para as pessoas. Dizer, eu não vou comprar, porque não adianta também a empresa ter uma preocupação e você não se preocupar em consumir algo que seja... Porque, imagina, você vai comprar hoje um produto na loja. Se na hora que você vai fazer aquela escolha daquele produto,
tiver um vídeo mostrando que tem crianças que não estão indo pra escola, não estão brincando e estão trabalhando ali ou dentro de uma fazenda, ou numa costura, ou guiando, você vai se sentir bem em comprar um produto assim? Começa a mudar a mente, né? Que aquela diferença de 2, 3 reais não tem sentido. Exato. Na verdade, você começa, quando a gente entra dentro de um processo transparente, né, você acaba sabendo exatamente aquilo que você está comprando. E eu acho maravilhoso, hoje a gente está aqui, parabéns vocês pelo podcast, por trazer esse assunto. E a gente está falando sobre isso. Porque hoje, dentro da nossa indústria, né, cada um tem o seu papel dentro da área, mas assim, a gente está falando assim, poxa, tem um processo de investigação que tem que acontecer para a gente levantar, e a gente começa hoje a ir melhor atrás das informações, então os processos estão mais claros, né? Então, por exemplo, tem aquele filme Dark Waters que tem na Amazon, né, para assistir. Lá fala exatamente o impacto do Teflon, totalmente correlacionado às células cancerígenas, o mal que ele fez para a comunidade local, quantas pessoas morreram de câncer para ter aquele produto onde estava a indústria química e era a segunda maior empresa química do mundo. Olha que perigo, né? E aí foi porque teve um advogado, o filme retrata sobre isso, que teve a coragem de ir atrás de todas as informações e de fazer as coletas, e aí até que ele descobriu que, na verdade, hoje, né, graças a Deus, tem muitas cientistas, sabe, que criam produtos químicos, nem todos os produtos químicos estão na tabela, gente. Nem todas as coisas, as pessoas sabem que existem, entende o ponto que eu tô querendo dizer? Uhum. Por isso até existe uma lista, né, MRSL, né, de produtos químicos restritivos, ou seja, que são tóxicos para serem utilizados. E existe até, inclusive, a lista Gold, né? E essa lista, ela aumenta anualmente, porque sempre tem produtos novos. Você imagina se a gente partir pro lado, né, meio neura. Imagina em contato com a sua pele. Então, esse é o ponto. Acho que você tocou num algo muito interessante. Por exemplo, a Covolan, ela optou por utilizar no processo dela o tingimento zero anilina. Em todos para todos os nossos artigos, né? Em todos os nossos produtos. Então, é um produto químico, né? Do tingimento ali, da coloração do tom do azul, do black, blue black, intensos, mais claros, que não tem a anilina na sua composição. Existem estudos científicos comprovados que a anilina ela é tóxica não apenas para a vida aquática, mas também ela é da geração de problemas cancerígenos, que é captado na pele, através do contato. Então, a gente está falando de... Quando você escolhe um tecido desse, que é zero anilina, você tá dizendo que está se preocupando com quem? Com o modelista, que manuseia no tecido, com a costureira, que vai costurar a peça, com o cortador, com o lavador. Vai passar para muitas pessoas. Novamente, a gente está falando de uma questão de escolhas, que é você, né? Então, ou seja, são um produto feito por pessoas para pessoas. Porque, entende? Mais ou menos, você assumir o seu papel, a sua responsabilidade. Não, é interessante porque tem aquelas pessoas que não é muito a favor do reino animal, vamos dizer assim. Só que você está fazendo mal para um peixe, faz mal para nós. Nós somos um ecossistema. E você disse sobre lista que tem, mas existe alguma lista para a galera que pesquisa e vai procurar isso? Das empresas que já usam esses métodos mais sustentáveis? Ou não? No Brasil já existe uma lista que essas empresas aqui já atuam com mais preocupação com a sustentabilidade, por exemplo. Olha, ainda não existe. Essa lista formada da organização igual a União Europeia está criando, que lá eles colocam tanto a parte da cadeia de suprimentos quanto das marcas, ainda que no Brasil a gente não tem. Porém, contudo, entretanto, né, a minha sugestão para quem está interessado, engajado, você primeiro consulta a empresa de que você está comprando. E lá, geralmente, as empresas, hoje, as grandes, as sérias, elas vêm publicando. Olha, eu sou certificado aqui, eu tal, e esse é tal. Aí vem o passo 2, né? Aí você vai falar, ok. Aí você entra lá no site daquela empresa e consulta. Na verdade, hoje, o que eu quero trazer para vocês é assim, para você não acreditar naquilo que é falado. E nem nos números que são facilmente manipulados. A gente precisa ir, de fato,
atrás daquela ter informação para ver se interesse, ela é né? fidedigna. Ser profundo. Exatamente. E quando uma empresa, vamos supor, a Covolan, gente, eles vendem matéria-prima, eles vendem o denim para ser feito o jeans. Eles, junto com a compra que os grandes fabricantes acabam comprando, eles vêm alguma etiqueta para... Se a pessoa quiser colocar aquilo como certificado quando a sua peça estiver pronta? Isso tudo é construído em conjunto. Então, tem uma marca que ela tem interesse, que ela quer divulgar, que ela coloca, vamos fazer. Sustentável, né? Sustentável nesse ponto, nesse processo aqui, e explicar o porquê ela é sustentável. Hoje eu acho importante você explicar o porquê você é sustentável, né? O que é sustentável? Só usar o nome, né? Exato. O que é sustentável dentro da sua empresa? Então é o algodão, é o tingimento, é o tecido, é o processo produtivo, né? Eu acho que merece isso. E tudo isso hoje é construído em conjunto, porque ainda, né, tem algumas empresas, na sua maioria, que elas não querem ter esse tag, ou esse adesivo, alguma coisa ali informando e brigando com o tag da marca dela. E outras também, né, tem ainda algumas empresas que de verdade não se importam tanto com isso. E parece, mas ainda é uma parcela grande, não é uma parcela pequena. Porque eu acho que vem aquilo que nós falamos anteriormente. Não adianta você ter uma empresa como a Covolan que vai te passar isso como sustentabilidade, mas existe um monte de processo. Exatamente. De produção que não vai estar... Isso é muito legal você falar, porque a gente fala muito sobre isso, né? A pessoa, ela fala que ela é sustentável, mas ela comprou algo que não é sustentável, então ela não é sustentável. Porque sustentável é a cadeia, entende? É o processo inteiro, tudo que você garante. É com quem você anda, é com quem você segura a mão, né? Sobre Exatamente. Você tem um mercado de valor. Você tem uma cadeia de valor, sabe? É sobre isso mesmo. Sobre o número de produção de denim hoje, indústria, o Brasil na escala ali, quanto que é o de produção? Você tem esse número? A gente tem outros países que fabricam mais, quanto nós fabricamos hoje? Tem posicionamento para isso também, em relação à produção do jeans? Olha, se não me falha a memória, ainda que eu tinha puxado... Hoje a gente está falando do jeans, né? Ele tem uma representatividade, numa média de 12% do mercado global. De todos, né? Não só a nível Brasil. O Brasil, ele é o segundo maior produtor de jeans. Legal. E também um excelente consumidor. Nós gostamos do que nós fazemos. Dentro do nosso país, a gente tem toda a cadeia produtiva. A gente tem a fazenda, que planta o algodão. A gente tem a indústria, que faz a fiação. A gente tem a indústria, que entrelaça os fios e faz o tecido. A gente tem o tingimento. A gente tem a empresa que compra, que modela, que corta, que confecciona, e tem a lavanderia que faz, e ainda tem o beneficiamento. Então, a gente tem um ciclo completo aqui. Verdade. E a gente gosta. A gente é o queridinho do guarda-roupa. Mas quando a gente fala nesse ciclo, e normalmente a gente, quando fala do processo de produção, a gente já imagina o tecido, corte, costura, lavanderia e seu guarda-roupa. Você vê, ela foi lá na fazenda, então, porque quando a gente fala de pessoas, que é de pessoa para pessoa, quantas pessoas tem lá, como que essa produção é feita, como que ela começa lá, A gente vai ter que visitar uma plantação de algodão. Ela é linda, maravilhosa. Muito tem que escolher uma boa, né? Aí, ó, já tem escolhido aí, ó. O Brasil, hoje, a gente tem 8 estados brasileiros que fazem o plantio do algodão. Hoje, se não me falha a memória, tá? Eu posso estar falhando, mas 96 ou 98%, não, 89%, eu não lembro o número exato, mas assim, 90% vou colocar dessa maneira, tá? Aproximado, exato, obrigada. Das fazendas algodeiras são certificadas pelo BCI. E o BCI, ele é uma chancela internacional. Então a gente tem desses 90% que já tem essa preocupação. Então, acredito que qualquer fazenda que vocês escolherem, que tiver junto, que tiver algodão do BCI, o próprio Consol de algodão, a Brapa, vocês vão ser muito bem-vindos e vão com certeza se encantar com aquele processo de colheita. E se nós fôssemos deixar aqui, Thalia, uma dica para o empreendedor que está começando, ou alguém que já tem a tua indústria aí, mas ele quer começar, dar esse passo da sustentabilidade. Existe assim, Ivan, esse aqui seria o melhor caminho para começar, ou ainda não existe esse direcionamento? Eu acho que o principal, o que você diria assim, né, é com quem você se relaciona. Para ver com quem você se relaciona, é fazer o processo de investigador, de você de fato ir atrás das informações, né? Tem que ser um pouco gringo, sabia?
Tem que baixar o gringo na gente. Às vezes eu brinco com minha filha e falo, você tem que ser igual o Batman, meu amor. Rápido, ó, ligar a antena aí. Né? Ele passou e já sabe a placa do carro, é igual, ó. Porque o gringo, na verdade, antes de ele fazer alguma operação no Brasil, ele investiga e pergunta e fala com várias pessoas pra saber se ele vai de fato. Igual a gente, igual o brasileiro. Entendeu? Então, a gente tem que ter esse processo do investigador. E aí tem outros pontos também, né? Porque assim, não imagina, minha principal dica, que você vai conseguir fazer tudo e não espera que tenha que ser feito tudo. Mas alguma coisa, em alguma parte você tem que começar. Né? Então ali, na parte, né, de quem já tem uma empresa, qual é a parte, então, da sustentabilidade que a gente começa a iniciar? Inicialmente, indico vocês fazerem a contratação de consultores que tem toda uma análise industrial, fabril ou empresarial para poder te indicar por onde começar. Porque, por exemplo, para você poder falar de sustentabilidade dentro da sua empresa, você precisa ter um processo totalmente organizado interno. E aí a gente está falando de aplicações de alguns métodos, como o 5S. Então, aí você se organiza, você se prepara. O 5S? Eles são baseados nos 5 sensos japoneses. Eu não lembro todos de cabeça, tá? Mas aí tem o senso da limpeza, o senso da organização, o senso... Tem vários sensos. E dentro desses sensos tem alguns quesitos. E o que isso significa na prática? Vamos falar dessa maneira melhor. Mais didático. Isso. Como que funciona? Quando você entra dentro de uma empresa, você tem a sinalização. É todo mundo saber aonde está o papel sulfite, aonde fica o produto. Isso ter muito claro. Isso faz parte desses 5S. É isso que eu tô querendo dizer. E ter as etapas produtivas muito claras. Então, assim, aqui é a parte da confecção produtiva da forma. Aqui é do produto químico. Aqui é não sei aonde. Ter isso tudo muito organizado, muito separado, setorizado mesmo. E claro, né? E claro. E aí tem a questão... Qualquer um se vira se faltar o chefe, né? Exato. É mais ou menos isso, sabe? Do tipo assim, para todo mundo poder trabalhar com qualidade. Aí tem a questão além da parte de sinalização, da higienização. Trabalhar num local adequado, que tem uma higiene, né? Que você vai conseguir garantir as questões de bem-estar, né, evitando aqueles contatos com proliferação de bactérias, vírus, enfim, né, e outras coisas mais tóxicas. E aí, no caso, por exemplo, empresas que trabalham até com algodão, né, ou com produtos químicos, aí, também a questão da utilização dos materiais de EPI, máscaras, as questões auditivas, enfim, luvas de segurança, óculos, tudo isso envolve, além também do fato da questão de você cuidar também do seu bem-estar. Então, poxa, você tomou um café da manhã para estar vindo trabalhar? Você está em condições? Quer dizer, você não sabe o que acontece na casa da pessoa, Exato. Né? E as pessoas não estão mais nem aí. Exato. É sobre... Se comeu ou não. Exatamente. Então, começa ali. A pessoa ela tem que estar disposta, básico, ela tem que estar né? bem para trabalhar. Se ela não tomou um café, opa, tem um problema. Né? Então, como que pode isso ser solucionado? Poxa, a pessoa tem que ter no mínimo água, tem que ter um sabão para lavar a mão. E a gente tá falando de coisas, gente, que de novo, eu tô saindo da esfera da indústria que eu atuo, indo para esferas, né, de pequenas empresas que não oferecem essas condições. E aí a gente tá falando, por exemplo, né, quando a gente fala do 5S, então, além dessas questões, desses cuidados, tem também a questão, por exemplo, tem empresa que tem goteira. A pessoa vai ficar lá com o balde enquanto tem chuva, reza pra não chover, sabe? E isso interfere no funcionário. Tudo isso mexe. Muito. Isso é algo que é uma esfera até que pra gente entrar, ela é bem complicada, porque a gente vê condições e situações de trabalho ainda em pleno século XXI que é assim, surreal, assustador. E como você disse, não é porque às vezes as pessoas ficam esperando muito pra tomar uma atitude. Sim. Que tem que estar muito certo, que tá muito grande, e são detalhes como esse. Às vezes você perguntar pro colaborador se tá tudo bem. Eu acho que começa aí. Eu, Thaís, acredito em pessoas. Eu começaria de prima no colaborador. Porque ele que faz a empresa vivenciar, ir pra frente. Você falou lá do brainstorm, né, o toró de parpite. Eu tô pensando aqui, você falando isso, o que me remete? A sustentabilidade, ela acaba trazendo de volta isso. Resgate de valores. Resgate de valores, porque é pessoas em primeiro lugar. Sim. Como que você consegue ter tanto lucro e se desfazer de uma pessoa? Como que você
pode preferir um objeto do que uma pessoa. Exato. E é sobre isso, a sustentabilidade. Exatamente. Então aí tem o 5S, ele cuida sobre isso. Ele ajuda nessa parte organizacional, operacional ali do dia a dia. E aí você consegue aplicar o segundo passo 2. Então agora eu vou implementar um certificado aqui. Aí você tá pronto. Porque as condições trabalhistas estão adequadas para aquele ambiente, entendeu? Aquela área. E aí vai indo. Por isso que eu falei de um consultor, porque hoje existem pessoas focadas, tipo organizer, que você chama para sua casa, você chama um organizer para sua indústria, para sua empresa. Entendeu? E não é custoso. Às vezes as coisas organizadas, muito bem codificadas, você tem muitas economias hoje, por exemplo. Eu vou dar um outro exemplo, né? Por exemplo, a Covolan, ela tem o ISO 9001, que é muito famoso, principalmente porque a indústria automobilística, ela divulga muito isso, do ISO 9001, que é a questão da qualidade. Quando a gente tem o ISO 9001, então todos os meus processos têm padrões padronizados para garantir a entrega do tecido. Quando a gente implementou ele, o nível de tecidos de segunda qualidade caiu absurdamente. Muito. Então hoje a gente deve ter ali e uma coisa interessante, né? Não existe um processo produtivo. Oi, meu amor. Não existe um processo produtivo 100% perfeito, tá? Sem sobras, sem perdas, não tem dentro das indústrias. Mas quando a gente tem esse ISO 9001, que a gente tem essa certificação e a gente teve essa queda do tecido de segunda qualidade, o que isso garante? Recursos financeiros, porque eu só estou entregando tecido de primeira, de prima para os meus clientes. Eu não vou ter devolução e eu não preciso baixar o valor para vender o tecido de segunda, entende? Então, financeiramente... Vira menos descarte. Exato. Além de virar menos descarte, volta mais dinheiro. Porque o tecido de segunda qualidade, você gastou as mesmas coisas. A energia, a luz, a água, as pessoas, esse valor precisa ser percebido, né? Exato. Então, aí você começa a melhorar. Isso, eu tô falando, né? Aí tem também, a gente tem o ISO 14001, que é ambiental. Enfim, acho que são essas coisas. Por isso que eu falei do consultor, né, pra começar, mas eu gosto muito quando você traz a questão de pessoas, cuide de pessoas. O consultor é interessante para trazer clareza, né, até para organizar isso, porque imagina quando você chama alguém para arrumar a tua casa, tá uma bagunça, imagina dentro da empresa como que tá, mas fica um super recado aí, o pontapé tem que ser dado, tem que ser iniciado. Então, procure fazer da melhor forma, de onde você está, com quem você está, se você tem 1, 2, 3 mil colaboradores, mas comece por pessoas que a gente tem certeza que o resultado será magnífico. E tem uma coisa interessante, quero pegar só o gancho disso que você está falando, né? Acredite que você é capaz e que você pode, e que por mais que pareça que não faz a diferença, a gente faz muita diferença, principalmente porque a gente incentiva e o exemplo ele arrasta. Então, vai que é possível e a gente deve ir por esse caminho. Uau! Que bom pra finalizar, hein? Tem um corte, hein? Que corte! Você é muito da leitura, Thaís? Assim, você é uma pessoa que... Quando eu posso, sim. Eu ultimamente ando oscilando por conta de tempo, porque às vezes a gente trabalha demais e chega cansado de tudo. Mas eu gostaria de ter mais tempo. E tem algum livro assim que tu leu que você, em relação a esse assunto, que tu gostaria de deixar aí pra nossa audiência? Olha, tem vários livros, né? Mas hoje a gente tem o Moda Sustentável. Eu vou esquecer agora o nome das autoras. Depois, se for o caso, eu posso mandar pra vocês e vocês possam. Tá. Porque eu vou esquecer o nome das autoras e do livro exato, mas são ótimos pra poder elucidar. Qual o nome do livro? Moda Sustentável, mas a gente tem outros também aqui no Brasil e tem outros também internacional. Tem outros até que explicam melhor essas questões, né, das análises, tanto do comparativo da confecção de um produto no sul global, de um produto no norte global, um produto confeccionado no ocidente, um produto confeccionado no oriente. Uau. A gente precisa entender também das questões de sustentabilidade. Aliás, ontem eu estava numa reunião com a diretoria, a gente estava falando que assim, a sustentabilidade, né, só pra gente, antes de fechar tudo, essas análises, essas percepções do que é sustentabilidade, ela é de acordo com a minha experiência, a minha vivência. Por quê? Outro dia eu estava numa aula com um professor da Austrália e ele é muito famoso, tá? Ele é blaster, top. E aí ele falou assim, porque o problema da sustentabilidade, o problema para mim do planeta é a questão da produtividade, é tudo feito em larga escala.
E aí ele trouxe, porque aqui tá aqui, esse copo de café, tá vendo? Antigamente, lá na Austrália, né? Esse copo custava $5 australianos. Hoje em dia, é 33 centavos. Esse é o problema. E aí, essa é uma análise, uma percepção dele, da realidade dele. Porque o país, a Austrália, é um país com recursos financeiros e que ninguém tem problema de pagar os $5 australianos. Bem, tá tudo 5, ótimo. 10. E aí, aquela hora, né, até na aula me deu uma indignação enorme. Porque eu falei, alô, amigo, deixa eu te contar aqui do Brasil. Sabe aqui, América do Sul? Eu preciso das coisas massificadas. Porque eu tô querendo dizer pra você que a gente tá falando de acessibilidade. Produtos que chegam pras pessoas. O que eu tenho, eu quero que o outro tenha. Só que a gente tá falando de um país desigual. Socialmente, financeiramente. Então, eu não posso, pra gente ter um copo de café a R$5, vou colocar dessa maneira, entende? A gente precisa da coisa massificada pra gente poder diluir o custo e todo mundo ter acesso, né? Exato, de fato. Então, enfim, só pra fechar um pouco sobre essa parte, mas aí tem outro, eu tô só trazendo essa questão dos livros, tem outros, eu mando pra vocês, a gente... É uma questão de ponto de vista também, então, né? A sustentabilidade. Ela é total uma questão de ponto de vista. Por isso que eu tô fazendo questão de falar pra vocês, assim, que hoje eu tô aqui 50% Thaisa física, pessoa física, 50% Thaisa pessoa jurídica, porque eu estou, na minha opinião, dentro das minhas análises, dos meus estudos, porque envolve muitas coisas. Existem vários outros estudos, né? Então, o que é a sustentabilidade hoje aplicada para nós não é a mesma. Como que é a sustentabilidade no Tibete, por exemplo? Que não é a mesma que é aplicada na China, que não é a mesma aplicada em vários outros lugares. E outra ressalva que é importante a gente ter muito claro, né? São Paulo não é a referência para o Brasil. Brasil, a gente basicamente tem 28 países dentro dele, né? Muito grande. Necessário. E aí cada um muda, entende? O jeito de produzir aqui não é o mesmo de produzir lá, as condições são outras, e isso tudo tem que ser levado em consideração, porque a gente está falando de pessoas. Novamente, cai em pessoas. Exato. Né? E por quê? Porque a importância é a vida. A vida é o que importa. O que a gente pode fazer para garantir a vida? Continuando trabalhando, fazendo os nossos produtos, vendendo, né? Um guarda-roupa bacana. Exato, né? Vestindo todos os corpos, né? Porque hoje, para muitas pessoas, comprar uma calça é uma questão de sobrevivência. Eu, né, particularmente, fico muito impactada quando a gente tem um lanche do McDonald's que custa mais que uma calça jeans, em algumas áreas. Verdade. E isso só demonstra o quanto pessoas dentro do setor estão sendo sacrificadas para aquela calça custar menos que o lanche do Mac. Você vai comer, acabou ali, a calça dura quantos anos? Então a gente está falando de um setor textil moda que é maravilhoso. Eu, primeiramente, quero deixar isso claro, né? Eu acho que enquanto houver pessoas se vestindo, existe esperança para a moda. Mas é um setor extremamente desvalorizado. E é um setor que muitas vezes é desrespeitado. Aonde? Nas pessoas. As pessoas que fazem parte desse processo produtivo. As pessoas que estão no bastidor. Por detrás da que moda. Faz o negócio acontecer. Exato. Que por detrás do glamour, que todo mundo acha que isso é o glamour, né? que existe, a gente vê... Gente, eu tô aqui maravilhado com esse momento. Não, mas pera, Diga. gente, já tô pensando que o ModaCast tem que escrever um livro por detrás do glamour. Uau, já falou ao vivo, já sem dúvida. Por trás do glamour, porque assim, quando a gente vem pra falar de sustentabilidade, mas a gente hoje, clareza pra mim e pra Simone, sem dúvida nenhuma, chegamos em pessoas, acho que isso é o mais importante. Sim. Se nós não nos a preocuparmos com a vida, com as pessoas que fazem tudo isso acontecer, de porra nenhuma vai adiantar tudo o resto que a gente pensar em fazer. Exatamente. Vai vender moda pra quem? Se você não trata bem a pessoa que vai consumir, que é uma... Sim, né? sim. A moda são pra pessoas. Gente, então nós estamos aqui finalizando essa gravação maravilhosa Que pra dá vocês, até dor no coração. tá? Gente, pessoas, tá? Pensem nisso. Thaís, eu não sei nem como agradecer. Obrigado, que incrível que foi ter você aqui. Uma honra estar aqui com vocês, de verdade, eu que agradeço. Eu acho que é tudo que nós almejamos aqui, eu e Simone, para nossa audiência. A gente espera muito que você até compartilhe
que você possa aí, você que está aqui assistindo com a gente, nossa audiência, que você possa compartilhar, para que isso possa chegar em mais pessoas e você ter um entendimento sobre esse consumo que existe hoje para tudo. Nós falamos aqui, abordamos a moda, mas vocês viram que o consumo é no geral, tá? Então, compartilhe isso com muitas pessoas. Isso aqui que é de verdade, o que a gente está levando para vocês. Então, compartilhe muito, faça isso chegar em mais pessoas, porque a gente precisa dessas informações, que são boas e que são verdadeiras, tá? Isso aí, Simone? É isso aí, gente. Eu tô maravilhada aqui, amei. E nós precisamos marcar umas lives. Vamos, com certeza. Vamos marcar umas lives, né, gente? Porque ela pegou um trânsitozinho hoje e foi babado. Faz 2 horas pra chegar aqui. Foi. Então, nós vamos marcar umas lives pra gente bater mais papo sobre isso, tá? Mas, de novo, gratidão. E a gente sempre Por finaliza você. com um brinde, tá? Pela Eu sua acho que eu vida. que agradeço. Agradeço por vocês permitirem que o Floquinho venha. Ai, Floquinho. Pra explicar pra vocês, gente, né? Ele não fica sozinho. A gente adotou ele faz pouco tempo. Ele precisa de pessoas, ele entra em crise emocional. E pra ele ficar bem, ele tá aqui com a gente. Ele tá Obrigada com a por gente. deixarem. Imagina, Obrigada. foi maravilhoso, foi incrível ter vocês aqui, bonzinho, tá? Nosso visitante surpresa. É, ele tá de camuflado aqui. Gratidão pela sua vida, por tudo que você tá Obrigada, almejando aí. Valeu, Compartilhar obrigado. todo esse conhecimento. Bora, galera! ModaCast, criado para você que é apaixonado pelo mundo da moda. Apresentadores: Ivan Lima, Simone Galesco, edição Áudio Mundo, animação Mitra Designer, arte Laurentino X, estúdio Grafe Sale. E a opinião dada aqui são de inteira responsabilidade dos entrevistados. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais: TikTok, Spotify, YouTube, no @Universo da ModaCast.